Muito bem, pessoal. Então, nós estamos iniciando a aula de hoje. O nosso tema é o benefício do auxílio-doença, tá? O auxílio-doença, ele é o benefício concedido quando há a contingência da incapacidade temporária, há uma série de regras, de requisitos para a concessão deste benefício, e a partir de agora nós estudamos quais são os requisitos, quais são os procedimentos e as situações todas que envolvem o, o benefício do auxílio-doença, né? Então, vou compartilhar aqui a tela agora com vocês, tá? Então, aqui nós temos as regras, tá? Quais são as regras, né, do auxílio-doença? A primeira situação, onde é que nós vamos olhar e buscar as informações? No próprio material que eu disponibilizei para vocês aí na aula de hoje, tá? Ah, a Lei 8.213, tá? Que já está disponível nas aulas anteriores, tá? Vocês têm também disponível a Instrução Normativa 77, Instrução Normativa 45, o site do INSS, que são locais aonde nós buscamos os fundamentos legais para compreender e estudar e analisar as regras relativas ao auxílio-doença. Então, a principal fonte legal, tá, é sempre a Lei 8.213, tá? Então, a primeira situação que a gente precisa analisar sempre que alguém aparece ou tem o interesse de buscar um benefício, quais são os critérios, e olhem aqui, gerais e essenciais. Sem um desses critérios, não será deferido o auxílio-doença, ou seja, não gera o direito ao auxílio-doença. Então, o primeiro critério, né, o primeiro critério é a contingência, tá? O que é a contingência, gente, tá? Então, quando nós estamos falando de contingência, aqui para o auxílio-doença, nós estamos falando da incapacidade, tá? Da incapacidade temporária, porque se fosse incapacidade definitiva, nós estaríamos falando em aposentadoria por invalidez, que vai ser o nosso próximo benefício a ser estudado aqui, tá? Então, incapacidade temporária para o trabalho que a pessoa vinha desenvolvendo ou a atividade habitual, né, que a pessoa desenvolvia, tá? Por 15 dias consecutivos. Depois a gente vai trabalhar todas essas questões de dias, tá? Então, somente a partir do 16º dia é que o segurado ele pode ser encaminhado ou ele pode requerer o auxílio doença, tá? Nós temos um outro requisito que eu insisto, né, que aqui a gente tem esse tripé de critérios que a gente sempre precisa ter ele na mente, tá? Vai estar na petição que você vai fazer inicial para qualquer um dos benefícios, vai estar lá na sentença do juiz, né? Contingência, qualidade segurado e carência, né? Se os critérios, se os requisitos, eles foram cumpridos, né? Então, vocês podem ver ali que o auxílio-doença, ele é tratado lá no artigo 59, né, da Lei 8.213. A qualidade segurado, então, a pessoa precisa estar contribuindo, tá? Estar contribuindo, então, eu estou trabalhando, estou contribuindo, então, eu mantenho a qualidade segurada, estou com um vínculo com o INSS. E também vocês estão lembrados dos incisos que nós estudamos lá do artigo 15, tá? Do artigo 15,
tá? Eu acho que este artigo 25.1, ele está errado ali, depois eu vou conferir, tá? Porque este ali é referente à questão da carência, tá? Então, estar contribuindo, a pessoa precisa estar contribuindo. Vinculado ao INSS, ela mantém a qualidade segurada. Ou, como nós estudamos lá no artigo 15, nos seus incisos, tem aquilo que nós chamamos, que a doutrina, a jurisprudência, chama do período de graça, ou para usar os termos da Lei 8.213, são os períodos no qual o segurado ele mantém a qualidade, mesmo não estando contribuindo. Né? Então, ali em relação à qualidade segurado, é estar contribuindo ou durante o período de graça. Tá? E a questão da carência, tá? Então, na carência, nós sempre temos aqui para o auxílio-doença, é o mínimo de 12 contribuições, então, se eu passei a contribuir agora, né, no mês de abril passado, referente a março, então, abril, tá? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, somente do ano que vem, que eu vou ter, eu posso requerer o auxílio-doença porque eu cumpri com a carência, tá? E quando a pessoa perde a qualidade segurada e já tem contribuições anteriores, então se perde a qualidade segurado e ele já tinha as 12 contribuições anteriores, tá? A pessoa precisa contribuir, tá? Contribuir com mais 6 contribuições, tá, gente? Então, mais 6 contribuições para voltar a cumprir a carência e retomar a qualidade segurada. Gente, essa discussão aqui, ela é extremamente importante. Esses 3 critérios, eles são fundamentais para análise de qualquer benefício. Então, por isso que eu reforço sempre os critérios gerais e essenciais para a concessão, né, de um benefício, porque são eles que vão te apontar se você vai ou não ter o direito ao benefício, o que a gente está estudando aqui, que é do auxílio doença, tá? Além disso, gente, além disso, nós temos algumas outras situações que a gente precisa analisar, tá? Outras situações que a gente precisa analisar, tá? Então, por isso que eu trago alguns artigos de instruções normativas, justamente para que vocês olhem para essas instruções normativas e, uh, e a partir delas a gente começa a conversar e a interagir sobre elas, tá? Então, por exemplo, o período relativo ao prazo de espera de 15 dias do afastamento do trabalho, ele vai ser sempre do quê, gente? De responsabilidade do empregador, tá? Isso, se eu não me engano, também está lá no artigo 62, né? 62 da Lei 8.213, tá? Então, os primeiros 15 dias, o pagamento do salário, né, são sempre de responsabilidade do empregador, tá? E desde que anterior à data do início da incapacidade, tá? Do benefício requerido. Então, a gente vai, aos poucos, também aprendendo algumas siglas que o pessoal do INSS utiliza, que a Justiça Federal que trabalha com, com o direito previdenciário, a doutrina, por exemplo, DII, né? É data de início da incapacidade, tá? Então, são algumas das siglas que hoje a gente vai aprender aqui, tá? Então, o artigo 60, né, da Lei 8.213, e aqui também a gente tem o artigo 276,
é 276 da Instrução Normativa 45, né? A data de início do benefício, tá? Será fixada, daí, então, a partir de que momento, né? A data terá início, o benefício terá início, tá? Do 16º dia, do afastamento da atividade do segurado empregado, exceto o doméstico, tá? Ah, daí, a data, né, do início da incapacidade para os demais segurados, quando requerido até o 30º dia, tá? Então, por exemplo, aqueles segurados, contribuinte individual, tá? Então, se ele requeriu até o 30º dia, tá? É na data do início da incapacidade. Pessoal, essa questão da data do início da incapacidade, ela é muito importante, mas muito importante mesmo, porque o que acontece? Nós vamos ver na sequência, porque se tu tem o problema, você tem a doença antes do vínculo com o INSS, você não vai receber o auxílio-doença, tá? Então, você fica doente, foi ao médico, tá? E daí você passa a contribuir. E você leva esses exames e informa ao perito, mostra que você já está com o problema e você estava antes de cumprir todos aqueles requisitos que nós vimos anteriormente aqui, tá? Que a carência, a qualidade de segurado, tá? Se você demonstrar isso, você não tem direito ao benefício. Nós já vamos ver isso, né, na sequência, tá? Então, para os demais, contribuinte individual, né, segurado especial, tá? Segurado facultativo, então ali, né, do início da incapacidade, se ele requerer o benefício até o 30º dia do afastamento, tá? E a gente tem, daí olhem aqui, já apareceram 3 siglas nesta parte do slide, né, da minha apresentação. Então, o DI, tá? O DIB, e agora tem uma outra sigla que é muito utilizada também no direito, né, que é a DER, que é a data de entrada do requerimento, tá? Então, isso a gente utiliza bastante no dia a dia, na linguagem ou nas comunicações que a gente faz com o próprio INSS, nas comunicações que a gente faz com a própria Justiça, tá? Essas siglas, elas se fazem presente, tá? Então, o benefício, né, a data de início, ele será a partir da data de entrada do requerimento, né, da DER, quando requerido após o 30º dia do afastamento das atividades, tá? Então, sempre, em cada benefício, nós vamos ter as regras para o início do recebimento, né, do benefício. Normalmente, tá? Normalmente, a pensão por morte é do óbito, que nós vimos na semana passada, mas dependendo, se você requerer após, né, 180 dias, tá? Ou após 90 dias, vai dependendo, assim, da regra, se você é menor de idade ou maior de idade, então, tem regras específicas para cada benefício. Aqui, o artigo 276, tá? Daí, então, olhem, é um complemento, tá? Por exemplo, a data do início do benefício, ela será fixada. O artigo 276 é da instrução normativa na 145, se eu não me engano, 145, tá? Quando o acidentado empregado não se afastar do trabalho, por exemplo, eu me acidentei, tenho uma situação de incapacidade, mas pode acontecer que algumas pessoas elas têm problema de saúde e não foram afastadas,
não foram afastadas. Então, é no momento que a pessoa se afasta, tá? Então, por isso que há todas essas regras em relação à concessão do benefício e a data de início do benefício para contemplar todas as situações. Então, quando o acidentado empregado não se afastar do trabalho no dia do acidente, tá? Os 15 dias de responsabilidade da empresa serão contados a partir do quê? Do momento efetivo do afastamento, porque depois vocês vão ver que a empresa, tá? Que a empresa, ela precisa, tá? Ela precisa, deixa eu ver se a gente vai conseguir entrar no link aqui do site do INSS. Eu quero mostrar para vocês exatamente o que, gente? Que tem um documento que a empresa ela precisa. Tá? Então, aqui, vocês estão enxergando bem este. Aqui? Agora sim, professor. Sim. Tá? Então, aqui, este site que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês já identificaram que é diretamente da página do INSS, tá? Então, aqui é que a gente faz toda a solicitação, tá? De benefícios, tá? Então, eu posso fazer todo pelo site e vocês estão lembrados que a tendência é diminuir cada vez mais os atendimentos nas instituições, nas agências do INSS e você fazer e solicitar as informações por aqui, tá, gente? Então, depois eu já vou mostrar. Mas, deixa eu só, quero ver aqui se está o documento, tá? Para o empregado. Olhem aqui, gente, tá? Então, declaração assinada pelo empregador informando a data do último dia trabalhado. Então, vocês estão percebendo? Aqui, vamos ver se vai abrir, tá? Olha aqui, ó, este documento, tá? Este documento, a empresa, o empregador vai preencher e vai dar a informação para o INSS, tá? Então, por que ele é importante, gente, essa informação? Justamente porque os primeiros 15 dias são de responsabilidade da empresa, tá? São de responsabilidade da empresa e a partir do 16º dia, somente que a pessoa vai para ela pode ser encaminhada para o INSS e é de responsabilidade do INSS o pagamento do salário do trabalhador. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Negativo, professor. Tá. Então, Não. por isso dessas informações aqui, depois a gente vai olhar para o site ali, para toda, né, os procedimentos todos, vamos conferir essas situações. É possível que alguém tenha uma incapacidade e uma situação de incapacidade no momento de férias? Positivo. Né? Às vezes as pessoas estão viajando, acidentes principalmente, né? Então, por isso que o legislador, ele precisa prever essas situações. Ele precisa prever. Por quê? Olha aqui, se no caso, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, daí dá microfonia. Tá. No caso da data do início da incapacidade, então, você já, aqui é data do início do benefício e aqui é data de início da incapacidade. Já estão familiarizados com as siglas? Sim, professor. Positivo, professor. Tá.
Então, por isso, então, aqui, ó, anotem, né, se vocês, daí logo vocês já vão lembrar, né, dessas as siglas. Então, aqui é data de início do benefício, data de início da incapacidade. O segurado, se a data de início, da incapacidade do segurado ser fixada quando em gozo de férias ou licença-prêmio, um outro tipo no caso de licença, o prazo de 15 dias de responsabilidade da empresa será contado a partir do dia seguinte do término das férias, tá? Então, terminou as férias, conta os 15 dias, tá? E somente depois é que pode ser encaminhado ao INSS. Compreenderam, gente? Tá? Então, somente depois é que a pessoa pode ser encaminhada ao INSS, tá? E daí, aqui a gente tem outros critérios específicos, a gente volta aqui Ô, também professor, para. Pode e se for perguntar. acidente de trabalho perto do período de férias? Perto do período de férias, daí você não está em férias. Sim, aí as férias são canceladas no caso, né? Você vai gozar as férias somente depois. Então, uma coisa é perto, ou outra coisa você está em férias, né? Ah, tá. Tá? Então, ali você. Desculpa, eu não consegui associar a voz ao nome. Gabriele. Obrigado, Gabriel. Tá? Então, daí você não estaria. Você está trabalhando, tá? Está trabalhando, você não está de férias, né? Você está perto do período de férias, por uma. Foi na sexta-feira e a partir da segunda que você entraria de férias, você vai entrar 15 dias. Claro que daí, às vezes, as empresas jogam, né? Mas, na realidade, você teria 15 dias, tá? Você, vamos dizer, você vai ficar 2 meses incapacitado, tá? Daí, então, você foi na sexta-feira, tá? Mas, porque você está de férias, a empresa, não, tu está de férias, ok, fica de férias. Só que na volta, você vai voltar, vai ficar mais 15 dias, tá? Mais 15 dias sendo pago pela empresa e depois somente que você vai ser encaminhado para o INSS, tá, gente? Ou a empresa cancela as férias, né? E daí você fica mais 15 dias você precisa ficar afastado por conta da empresa. Tá? Aqui, gente, ó, não será devido auxílio ao segurado que se filiar ao regime de previdência já portador da doença, tá? Então, se filiar, tá? E aqui, gente, é bem importante a gente analisar esta situação, tá? É no momento que você se filiar ao entendimento de você se vincular novamente, tá? Já portador. Então, aqui a gente precisa ter todo um cuidado, toda uma orientação, porque eu lembro de um senhor, tá? Que ele ficou 4, 5 anos só fazendo bicos, tá? Não tinha vínculo com o INSS, tá? Nunca houve nenhuma contribuição neste período todo. Daí depois ele trabalhou uns 12 ou 13 meses, né, numa empresa, tá? E quando ele estava mais ou menos no 10º, eu acho que era não chegava no 10º, ele estava no 10º, no décimo mês, tá? Ele começou a ficar doente, e ele foi ao médico, tá? E ele levou estes exames para a perícia do INSS depois que ele cumpriu a carência, tá? Mas daí vocês vão me perguntar, mas professor, se ele já era filiado, não eram só 6 meses?
Daí a gente tem que entender o que acontece na legislação e essas mudanças legislativas no direito previdenciário. Então, eu vou mostrar aqui, eu já mostrei, que no ano de 2019, para essa questão de carência, nós tivemos mudanças. Teve um decreto presidencial e depois a análise, né, do decreto, aliás, decreto não, desculpa, medida provisória, tá? E depois teve análise dessa medida provisória pelo Congresso e modificou a medida provisória. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês que essa pessoa, no momento da incapacidade, a gente tinha uma legislação diferente, tá? Acho que foi 10 dias antes da sanção, tá? Desta lei, tá? E o que aconteceu? Ele não tinha cumprido a carência no momento do início da incapacidade. E daí isso não gera direito a ele ao benefício, pessoal. Isso é muito sério, a gente cuidar de todas essas situações, tá? Porque daí as pessoas marcam perícia, vão lá, levam na documentação sem este conhecimento jurídico e das situações, e com isso elas comprometem toda uma situação ou uma possibilidade de vir a receber os benefícios, tá? Então, eu vou colocar aqui, Ctrl F, eu preciso mostrar para vocês aqui o artigo 27, que inclusive eu já mostrei para vocês, tá? Então, é o 27A, tá? Então, olhem aqui, eu não retirei, não peguei o texto compilado, justamente para vocês verem, assim, quantas mudanças, tá? Olha aqui neste 27A, tá? Então, olha aqui, da medida provisória, nós tínhamos uma situação que já tinha tido uma alteração lá em 2017, tá? 2017, tá? Daí nós tivemos uma outra alteração aqui no início de 2019, tá? E depois essa lei ela entrou em vigor, foi sancionada, se eu não me engano, em 18 de junho de 2019, tá? E esta pessoa que eu falo, ela teve um problema de saúde que eu analisei, que ele veio para ver se a gente fazia o processo, eu analisei e digo, olha, a gente até pode fazer, mas eu não vejo aqui possibilidade do senhor vir a receber o benefício, porque está marcado lá na perícia dele que a data do início da incapacidade foi no dia 8 de junho de 2019. No dia 8 de junho ainda estava em vigor o quê? Olha aqui, que a partir, né, os períodos integrais de carência. Então, ele tinha que cumprir 12 e ele não tinha cumprido, tá, gente? Então, vocês estão percebendo como que essa mudança legislativa, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, porque senão você faz um processo, você, não, olha aqui, você tem qualidade segurada, você tinha todos os requisitos, e chega lá na frente, a justiça não defere. Então, você precisa olhar todos esses detalhes justamente para quê? Para você não criar uma expectativa na pessoa que ela vai receber e que efetivamente, né, a decisões das turmas de uniformização, das turmas nacionais da Justiça Federal, que não concedem para esse tipo de situação, tá, gente? Então, por isso que nós precisamos estar atentos a todos esses detalhes, tá? Das mudanças legislativas no direito previdenciário. Então, isto aqui, né, que não será devido se ele já se filiou, se ele se vinculou já com um problema de saúde. Tá claro isso para vocês? Positivo, professor. Sim, professor. Então, tá. O artigo 300, eu vou depois ter que melhorar aqui a apresentação dos slides, que
quando eu coloco artigo 304, é das instruções normativas, eu tenho que vincular aqui para vocês, para esclarecer de qual é, daí depois eu vou fazer e postar novamente esse material aí para vocês, porque daí eu preciso vincular qual é a instrução normativa, tá? O INSS poderá estabelecer, mediante a avaliação médico-pericial, o prazo suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado. O que isso significa, gente? Vocês lembram que ali, 2017, mas já no ano de 2016, mas principalmente no ano de 2017, houve toda uma chamada daquelas pessoas que estavam em auxílio-doença para revisão. Estão lembrados dessa situação? Foi o pente fino, né, professor? Exatamente, o pente fino. Por quê, gente? O que aconteceu e como é que estava a situação dos auxílios-doença? Gente, nós estamos... Isso, eu quero dizer que fez um bem, tá? Para a questão da Seguridade Social brasileira. Porque nós não podemos confundir, sobre a minha ótica, né, incapacidade temporária com incapacidade definitiva. Se eu não tenho um prazo de avaliação, de revisão, gente, daí nós quebramos com a lógica do benefício. Se o benefício de auxílio-doença, a contingência é incapacidade temporária, essa pessoa, essa contingência, ela precisa ser avaliada. Então, no meu ponto de vista, isso foi um avanço justamente para quê? Cuidar desta questão, daqueles benefícios ou daquelas situações que a pessoa ela estava em benefício previdenciário há 4, 5, 8 anos, alguns, gente, e durante todo esse período essa pessoa nunca consultou, nunca ela fez uma revisão médica, então ela não estava doente, tá? Ela não tinha problema de saúde, tá? Então, são algumas questões que a gente precisa analisar aqui no direito previdenciário, até porque, gente, não há recurso para essa várzea que existia, de que eu ia lá, eu entrava em auxílio-doença, tá? E nunca mais essa situação era revisada, tá, gente? Então, essa situação que passou a vigorar ali a partir do 2016, 2017, principalmente, tá? Eu entendo como necessária para garantir recursos e financiamento para a Seguridade Social no Brasil, tá? E até porque a gente precisa garantir os recursos para quem efetivamente está incapacitado, tá? O INSS, daí, então, as próprias perícias hoje, gente, as perícias do INSS, elas estabelecem, olha, o ODIR, ele está incapacitado por 90 dias, por 45 dias, por 20 dias, por 180 dias, tá? Por um ano, tá, gente? Isso hoje está, todas as perícias, sejam elas judiciais ou administrativas, elas apontam o fim, né, do benefício, tá, gente? Então, por isso é bem importante, tá? Então, na análise médico-pericial deverá ser fixada a data do início da doença. Gente, por que a data do início da doença? É justamente para se ver se quando iniciou a doença, a pessoa ela tinha vínculo com o INSS ou não. Tá? Então, este critério, ele é bastante danado para quem, assim, tem pouco esclarecimento, para quem não tem o conhecimento, tá? Então, se a pessoa tem a doença anterior, não vai
lhe dar direito a benefício, tá? Então, olhem aqui algumas situações importantes. Então, a data do início da doença, data de início da incapacidade, justamente para quê? Para a análise desta situação. Então, vocês, num primeiro momento, podem imaginar, mas, professor, é muito simples, muito tranquilo a gente encaminhar auxílio-doença, orientar os clientes em relação ao auxílio-doença. É tranquilo, desde que você conheça todos esses detalhes, todos esses meandros, né, da própria legislação, porque se você não conhece, você não sabe orientar o cliente, tá? Então, por isso que a decisão, né, médica, ela deve, a partir de objetivos, né, dados clínicos objetivos, exames complementares, comprovante de internação hospitalar, atestados de tratamento ambulatorial, tá? Esses são os principais elementos que os médicos vão analisar na perícia, tá, gente? Então, você não pode ir para uma perícia com exames e laudos vou dar um exemplo, do ano passado. Se você está sem ir ao médico desde o ano passado, tá? Como é que o perito, o médico, ele vai ver que você está incapacitado? Se você... o último médico que eu fui lá em janeiro de 2019, quando me concederam, né, o benefício, tá, gente? Então, ou melhor, como estamos em maio, abril do ano passado. Não, gente. O que você precisa orientar as pessoas, né, os clientes? Você, para buscar um benefício, precisa estar com exames atualizados. Para você buscar a continuidade do benefício, tá? Que depois, na sequência, nós vamos falar, novamente você precisa estar com exames atualizados. Então, sempre com exames atualizados, né? Até Então, porque, né, professor, eles pedem, né, os primeiros exames e os últimos exames dos últimos 90 dias, né? exatamente, tá? Então, isso é bem importante, né, que a pessoa, ela tenha sempre, tá, os exames atualizados, tá? Sempre os exames atualizados, tá? Isso é bem importante, tá? Que a pessoa, ela tenha, né, todos os exames, e não é só aquele atestado médico, tá, gente? A Um pessoa, laudo também. além do atestado, é o laudo do exame. Eu fiz um raio-x que mostra o problema que eu tenho uma ressonância, né, que mostra o problema, né, então eu preciso ter esses exames. Às vezes as pessoas, não, eu tenho aqui exame de sangue, mas, e mais, você, no momento que você se torna um advogado que atua no ramo previdenciário, você aprende também a fazer leitura de exames e de laudos médicos, tá? Por exemplo, gente, o que acontece? Eu olho, a primeira coisa que as pessoas, quando elas vêm, a gente olha exatamente aqueles 3 requisitos que vocês, nós olhamos com vocês aqui o primeiro ponto da aula. Se ela tem a contingência, tá? A contingência está demonstrada por exames, atestados, laudos, comprovados com exames, tá? Então, vocês perceberam, ó, atestados e laudos comprovados com exames, porque eu posso ter um atestado, um laudo médico, mas o exame não mostrar, tá? Porque o médico é amigo, ou a gente viu essa situação há poucos dias, né? Que, ou se a pessoa falsificou também, né, um laudo, tu não sabe, tu não conhece o cliente, tá? Então, nesse sentido, sempre com um exame. E depois você vai olhar se ele tem qualidade segurado, se a carência ele cumpriu, essas situações bem importantes, tá, gente?
Podemos continuar? Mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então, vamos lá. Uma coisa, o número do CID também é importante, né? O perito, quando ele estabelece lá o período de retorno desse segurado. Até eu vou te dizer, pode falar, Joycinara. Não, desculpa, professora, eu interrompi. Tá? O que acontece? Nas questões de previdenciárias, nos laudos e nos atestados, nós sempre perguntamos, se a pessoa traz, a gente, sem o CID, nós pedimos que ela volte até o profissional da saúde, que ele aponte, até porque, se é na justiça, você vai fazer o processo judicial, você precisa pedir o profissional da área. E o profissional também se dá a partir, você precisa anunciar o CID, as doenças, as situações que estão envolvidas, e principalmente o profissional perito que precisa avaliar, né? Então, se eu não tenho o CID, eu também não tenho como identificar que tipo de profissional. Claro que, às vezes, até pelo problema que a pessoa diz ter, nós conseguimos, mas é sempre importante, a gente coloca como condição o CID, tá, gente? O que eu ia falar, professora, é que em relação ali ao CID, não sei se o senhor está me ouvindo. Estou te ouvindo bem, sim. Em relação ao CID também, né, vai dar aquela continuidade ali posterior para o perito, né, específico chegar ao grau da doença, né, que seria o CID. Exato, exatamente. Muito bem. Podemos seguir? Então, vamos lá. Pessoal, aqui eu estou colocando alguns procedimentos práticos. Por exemplo, a primeira situação, está comprovada a incapacidade? Como é que eu comprovo? Aquilo que nós estávamos conversando ali com vocês, tá, gente? Comprovada a incapacidade, de que forma alguém comprova que está incapaz? Por atestado, laudo e exames, tá, gente? Não. Tá? Qual é o próximo passo? Marcar perícia. Como é que nós marcamos perícia, tá, gente? Via sistema do INSS, tá? Que nós já vamos clicar aqui, ou pelo telefone 135. Se você ligar para o 135, provavelmente você vai ver que você vai ter que ficar ali, dependendo do horário, do dia, alguns minutos a mais, tá? Então, normalmente, a gente... Deixa eu só, vou tentar copiar. Não, vou aqui, tá? Olhem aqui, gente. Vocês perceberam? Tá? É aqui que nós marcamos, que nós agendamos, tá? Então, se você tem o código de acesso, tá, ao meu INSS, tá? Normalmente, se a pessoa lembra das informações, nós podemos gerar por aqui, tá? Nós podemos gerar por aqui e marcar. Mas olha a dificuldade, ó. Eu não tenho o código de acesso, eu quero agendar a perícia, tá? Então, vamos colocar os dados aqui, tá? Vamos colocar... Opa! Ele não está me deixando porque está compartilhado, tá? Eu só vou interromper, eu vou colocar os dados, vocês podem clicar no link e entrar, marcar uma perícia para vocês. Não vou marcar, né, gente, se... Tá? É só para vocês verem que não tem dificuldade de você marcar uma perícia, tá? Então, um minutinho aqui para ele me deixar preencher.
Alguém de vocês conseguiu? Porque me parece que aqui o site do INSS está trancado. Para mim não abre, professor. Não abre? Ah, então tá. Não. Tá, então eu achei. Ah, Tá trancado mesmo. Professor, tá, será que não é por ok. causa do prazo ali, que é até dia 22 de maio? Não. A gente tem conseguido fazer, e eu até, inclusive, ontem, quando eu estava organizando aqui, revisando a aula, pegando os links, porque mudou aqui do INSS, eu fui até onde eu pude ir, né, fazendo uma com os meus dados, tá, gente? Então, é bem provável. Professor, Oi. se eu não me engano, hoje entrou nova atualização no site do INSS. Acho que deve ser por isso. Eu até, eu vou dizer para vocês que hoje eu precisava baixar umas informações, as informações de um cliente, tá? E a gente levou, assim, algum tempo para conseguir, tá? Então, pessoal, se alguém puder entrar ali e conseguir, porque aqui eu não estou conseguindo, tá, gente? Então, por favor, tá? Olha aqui. Ô, professor, Oi. hoje eu trabalho com previdenciário, né? O dia todo tava fora de área o site do O INSS. Renan, aliás, não, quem está falando Denner. é o Denner, exatamente, Isso. O acesso de tá? advogado tava fora de área também. Eu consegui entrar de tarde, até à tarde eu consegui entrar porque foi quando eu baixei as informações lá de um cliente, tá? Até umas 15 horas ainda dava, professor, aí depois ia entrar uma atualização. Tá, Veio um link para nós. tá, Deve ser tá, por tá, isso. tá. O... Muito bem. Então, pessoal, vocês têm o link, vocês não é só ir preenchendo as informações, verificar a agência, tá? Marcada a perícia, tá? Marcada a perícia, gente, você precisa comparecer, né? A parte, claro que agora a gente tem este período que as pessoas não precisam comparecer às perícias, que as perícias estão todas canceladas, né, gente? Suspensas, melhor, as perícias, mas a, a, se a parte não comparece à perícia, o que vai acontecer? Somente 30 dias após, ao não comparecimento, é que vai conseguir marcar nova perícia. Na minha perspectiva, essa regra ela é importante. Tem alguém com o microfone aberto? Tá? Ela é importante porque você disciplina que eu só vou marcar e se eu não posso comparecer e eu necessito, eu vou justificar e eu vou tentar adiar a, a, a perícia, e daí o que acontece? Você otimiza os recursos, tá? Você acaba otimizando os recursos, tá, gente? Então, isso é bem importante, tá? Do comparecimento. Onde é que você consegue verificar? Opa, eu acho que eu não compartilhei com vocês, né? As telas que eu estou mostrando aqui. Não, eu só vou aqui voltar. Eu só aqui.
Tá? Muito bem, pessoal. Então, deixa eu compartilhar aqui para mostrar para vocês, tá? Como os links não estavam funcionando, eu tive que ir abrindo novamente, tá? Então, aqui, pessoal, ó, aqui que você vai ver o resultado da perícia, tá? É no site, tá aqui, né, o link do INSS, situação do benefício, tá? Resultado, você só vai clicar, tá? Daí você vai ter que colocar aqui algumas informações, tá? Colocando as informações, vai sair o resultado, se o benefício ele foi concedido ou não. E também você vai lá no meu INSS, tá? Na sequência, eu vou entrar aqui no meu INSS, que eu lembro aqui de cabeça uma senha, tá? E daí, então, nós vamos entrar ali para ver como é que está também o site do meu INSS, e que lá você consegue acessar, né, os benefícios e resultados e as informações, tá? Então, aqui são esses procedimentos, é onde você marca aqui pelo site, tá? Que nós não conseguimos que ele estava bloqueado, e por aqui também que nós conseguimos adentrar, né, nos benefícios, tá? Então, na sequência, eu vou entrar aqui num benefício e vamos ver se vai dar certo, tá? Deixa eu voltando. Então, o resultado, as mais informações, deixa eu só pegar aqui, ver se ele vai entrar. Ah, tá. Olhem aqui, ó. Pessoal, aqui, este é o link que nós há pouco tínhamos entrado, tá? Este é o link, tá? Este é o link, tá? Aqui você solicita o benefício, vai exatamente aonde nós estávamos anteriormente, tá? Aqui, tá? Então, ah, agendar, tá? Daí, aqui é para entrar quando você tem a senha do meu INSS, tá? Então, eu vou tentar entrar aqui, tá? Eu vou tentar entrar aqui. Eu estou lembrando de cabeça esta senha, tá? Então, eu só olha aqui, tarará, deixa eu descer aqui, tá? Olha, pessoal, aqui, tá? Aqui tem toda a informação no meu INSS que eu falei para vocês há pouco, tá? Então, agendamentos e solicitações é que você quer novo, tá? Então, aqui você tem os agendamentos, tá? Benefício por incapacidade, tá? Auxílio doença, tá? Deixa eu só descer aqui, tá? Então, quando você tem auxílio doença, tá? Por favor, tem que atualizar os dados para prosseguir, tá, gente? Então, ele vai me pedir para atualizar, daí, então eu vou voltar. Mas vocês perceberam? É aqui que a gente faz todo o procedimento, tá? Que a gente faz todo o procedimento. Aqui, se eu tenho acesso ao meu INSS, se eu tenho acesso ao meu INSS, resultado de benefício de incapacidade, ó, porque não tem nenhum benefício aqui que foi requerido, tá bem, gente? Então, eu estou mostrando para vocês onde nós buscamos as informações, tá? Então, deixa eu voltar aqui, tá?
aqui é o site do INSS. Deixa eu entrar no AVA novamente. Um minutinho. Tá? Eu acabei entrando em muitas telas e não tinha voltado. Opa. Muito bem, vamos voltar. Então, aqui, ó, nós estamos neste aqui, pessoal. Olha como é bacana. Eu tenho dúvidas sobre o auxílio-doença, tá? Então, aqui, gente, e se você é advogado, começa a atender alguém, aqui você olha para os sites oficiais, busca as informações. Aqui você vai encontrar, tá? Então, aqui que você tem o dia e horário para marcação da, da perícia, tá? Aqui você vai buscar o resultado também da perícia. Se você não comparecer aqui, já fica, ó, já tem a informação impossibilitado nos próximos 30 dias, tá? Olha aqui uma outra informação importante, nós vamos tratar depois, tá? Mas, por exemplo, você viu que todos os benefícios agora de auxílio-doença têm que ter data de início e fim. Mas o teu problema, a tua incapacidade continua, o que que você precisa fazer? Olhem aqui, gente, nos últimos 15 dias, opa, olha aqui, nos últimos 15 dias, tá? Então, o meu benefício, ele termina agora no dia 30 de maio. A partir do dia 15, entre 15 e 30, tá? Eu preciso marcar o quê? Uma nova perícia, eu tenho que solicitar a prorrogação do benefício, tá, gente? Que eu posso fazer, olha aqui, ó. Estão vendo que eu tenho como solicitar por aqui, tá? Lá pelo meu INSS, que eu mostrei há pouco para vocês, eu acho que foi por aqui, tá? Então, tá? Eu tenho, é aqui que é o meu INSS. Por aqui, eu também tenho a possibilidade de solicitar, tá? E de fazer o requerimento, de agendar a perícia. Eu, por aqui, eu tenho também a possibilidade de fazer, tá? Aqui nos requerimentos e solicitações, tá? Este ali que eu faço, tá? Deixa eu ver. Tá? Então, nos últimos 15 dias, eu preciso fazer mais. Se veio um resultado, eu posso fazer um recurso para o próprio INSS? Eu posso fazer. Claro que a gente sabe que a dificuldade assim de análise e o tempo de análise é bastante longa, sim, tá? Olhem aqui, lá no início nós estudamos, né, os principais requisitos, né, os critérios para a concessão, ó. Tá aqui, gente, ó, toda a informação, ó, as 12 contribuições, tá? As 12 contribuições, tá? Né, aqui a questão da carência, olha, tá aqui a questão da qualidade desse segurado, inclusive tem, caso o segurado tenha perdido, deverá contribuir metade, né? Então, todas aquelas orientações, comprovar que é a contingência, a incapacidade,
Se é empregado, olhem, aqui estiver afastado por mais de 15 dias corridos ou intercalados no prazo de 60 dias pela mesma doença, nós já na sequência vamos estudar isso, que tem uma outra situação, se você tem o mesmo problema de saúde e precisa se afastar mais vezes, tá? Então, você não precisa ficar 15 dias afastado pela empresa, você entra imediatamente em auxílio-doença, tá? Então, é uma outra informação pertinente. Aqui, ó, solicitar todas as informações, gente, aqui, os documentos necessários, toda a informação aqui, ó, para vocês, tá? Toda a informação aqui no próprio site tem uma síntese que você, lendo essas informações, eu vou dar estudos de casos depois na semana que vem, e vocês, eu não consigo responder olhando para a lei, vai entrar aqui no site também do próprio INSS, que tem essas orientações que elas são bem pertinentes e bem importantes, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida até agora, gente? Não, tudo certo, professor. Tá. Ok. Então, como a gente havia falado lá no artigo 60, no parágrafo 3º, até o 15º dia consecutivo, é a empresa que deve pagar, tá? E tem algumas situações, gente, tá? Tem várias, né? Principalmente hoje, as pessoas denunciam muitas pessoas que estão em auxílio-doença e que voltam à atividade, ou que estão trabalhando, tá, pessoal? Isso é muito comum, denúncias, tá? E o próprio INSS vai até o local, vão até o ambiente onde a pessoa está trabalhando, tá? Então, é muito comum denúncias, tá? E o benefício ele é cancelado imediatamente, tá, gente? E não há possibilidade, tá? Não há possibilidade, tá? De você reverter essa situação na via judicial, tá? Eu lembro de uma situação lá de Garibaldi, tá? Que a pessoa, ela estava em auxílio-doença, vinculada a uma empresa, mas ela estava trabalhando de pedreiro, né, numa obra, lá trabalhando de pedreiro normal, tá? Daí chegou uma pessoa, tá, bom dia, tudo bem? Foi conversando outros assuntos, e daí, muito serviço? Aí, não, temos, né? Faz muito tempo que você está trabalhando aí na obra? Tantos dias, tá? Você é fulano? Sim. Você está em auxílio-doença? Não, não estou, mas você é fulano. Você me disse que é fulano. Olha aqui, eu sou do INSS, tá? Nós estamos te notificando que teu benefício está cancelado, tá, gente? Então, esse tipo de situação é muito comum, principalmente por denúncias, tá? Porque se a pessoa, ela vier a exercer a atividade que lhe garanta a subsistência, que é o trabalho, tá? Então, o benefício pode ser cancelado, tá? Se ela pode retornar ou a partir do momento que ela retornou. Então, aquela pessoa que disse que estava trabalhando lá há 15 dias na obra, o benefício foi cancelado 15 dias atrás, tá, gente? E se o segurado ele exercer uma outra atividade, uma atividade diversa, daí vai ser analisada exatamente o que, gente? A questão se aquela nova atividade ele tem capacidade, tá? Se ele tem capacidade para essa nova atividade, então ele volta ou seja, ele deixa de estar incapaz, tá? Aqui no artigo 8º, aliás, no artigo 8º, no parágrafo 8º, né, sempre que possível, a partir de 2017, né, no ato de concessão,
já é, tanto na via administrativa como na via judicial, é estimado o prazo de duração do benefício. Mas se você entender que aquele prazo é muito curto, lembra como eu falei, você pode vir aqui no site, tá? Vir no site aqui e solicitar o quê? Olha aqui, a prorrogação do benefício, tá? Então, isso não é problema se se o perito ele te der 2 meses e você precisa de 4 meses, 5 meses de benefício, tá? Olhem aqui também o parágrafo 9º, tá? Do artigo 60. Vamos dizer se o perito não fixou tanto o judicial como o administrativo. Ele não fixou. Você vai receber o benefício somente por 120 dias, tá? 120 dias, tá, gente? Então, mas eu preciso de 180, eu preciso de 200 dias. Daí você tem que ir lá e solicitar o quê? Novamente a prorrogação, né, perante o INSS, tá? Então, por isso, vocês podem ver que são vários parágrafos, né, aqui parágrafos que eles apontam para a necessidade de estipular prazo de início e fim, que é a duração do benefício, justamente que foi aquele período que houve a necessidade de se fazer esse pente fino, que tinha muita gente que estava há anos em auxílio-doença, mas fazia anos também que não tinha nenhum problema de saúde, tá? Então, se justificou aquela situação, tá? Então, uma das coisas que eu falo aqui para vocês, que tem muita gente que fica em auxílio doença, tá? Está 1 ano. Daí eles vêm até o escritório. Eu já costumo orientar. No 10º mês, no 9º mês, você precisa voltar ao médico, tá? Você não pode ficar 1 ano, né, médico para fazer exames novamente, para ter os exames prontos quando você vai solicitar o quê? A prorrogação, tá? Porque se você passou 1 ano, nunca mais foi ao médico, significa que você está com incapacidade? Não. Você precisa voltar e fazer consultas, exames periódicos para provar que você está com incapacidade, tá, gente? Então, essas regras aqui do artigo 60, elas são bem importantes, tá? Uma outra situação que a gente precisa analisar são as regras lá do artigo 101, tá? Primeiro, se você está tanto aposentado por invalidez ou em auxílio-doença, tá? Você é obrigado a se submeter à perícia médica, tá? Então, isso está lá no artigo 101, tá? Está lá no artigo 101, e por isso que nós fomos lá e buscamos este artigo, tá? Quando é que você não pode se submeter a determinados procedimentos? Ó, quais são os procedimentos? Que é um procedimento cirúrgico, que você se eu não me engano, está lá também no artigo 13 ou 14, eu acho que é o artigo 13 do Código Civil, alguém pode olhar por gentileza para mim, eu acho que é o artigo 13, lá que é um direito de personalidade, que você não precisa se submeter a um procedimento cirúrgico, e também a transfusão de sangue, que inclusive eu tenho um capítulo de um livro, também esse artigo está publicado numa revista, que são os seguidores da religião Testemunhas de Jeová, eles não aceitam a transfusão de sangue, tá? São direitos... É o 13, professor.
É o 13, obrigado. Né? Beleza. Então, com essas exceções, a perícia médica você deve submeter, tá? Quem é que está isento, que não precisa mais submeter por exemplo, a perícia médica? E aqui é bem importante você olhar, você avaliar. Olhem aqui, quem que não precisa, tá? O aposentado ou pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estão isentos do exame de que trata o caput, tá? Após completarem 55 anos ou mais de idade e se eles estão já há mais de 15 anos da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, tá? Essa pessoa, se recebe a cartinha do INSS, não é obrigada a submeter a nova perícia e avaliação, tá? Mas desde que tenha completado o quê? 55 anos de idade e 15 anos da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, tá? E se você completou os 60 anos de idade. Se você completou os 60 anos de idade, você não precisa mais se submeter à perícia, à perícia médica, tá? Então, normalmente, este pessoal, eles já estão aposentados por invalidez. O próprio perito, quando o INSS pode enviar carta, daí o que vai acontecer? Essas pessoas, o próprio perito ele vai já encaminhar para o setor administrativo a aposentadoria por invalidez, tá, gente? Claro que dependendo ali das situações, mas a pessoa não precisa se submeter, tá, gente? Então, muitas situações que nós tivemos de pessoas que receberam a cartinha e nós informamos a idade, informamos o tempo e a pessoa, de acordo com os incisos aqui do parágrafo 1º, tá? Elas não precisaram mais submeter à perícia médica, tá, gente? Nesse período todo ali que teve o chamado pente fino, todas essas pessoas foram chamadas, tá, gente? E daí, então, são essas questões que a gente precisa olhar e avaliar, tá, gente? Se elas têm, se elas são obrigadas ou não a submeter à perícia, tá, gente? E eu lembro que teve aí uma senhora que ela tinha, eu acho que uns 8 ou 9 anos de contribuição, tá? 8 ou 9 anos, mas ela tinha um problema sério de coluna, sim, tá? E após ela completar 60 anos, tá? O que aconteceu? Ela ficou 1 ano ou 2 de auxílio doença, tá? Ela não voltou mais e até porque ela tinha nenhum problema grave mesmo de coluna, tá? Ela foi aposentada por invalidez, tá? Mas não tanto pelo problema grave, mas também pela idade. Então, eram as duas coisas que estavam somadas nessa situação. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Por enquanto não, professor. Não. Tá. E a regra do 101, aquela isenção do parágrafo primeiro, não se aplica. Por exemplo, você tem alguém que tem 70 anos, tá? E precisa da assistência permanente de outra pessoa, tá? Então, nós temos algumas situações, deixa eu localizar aqui a lei, tá? O artigo 45, então vamos achar o artigo 45, tá? Vamos achar, aqui o texto não está com, olha, aqui, o que diz o artigo 45, tá? O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Essa pessoa pode estar, gente, ainda com
ela pode estar com 70, ela pode estar com 80, ela pode estar com 90 anos, tá? Então, essa regra, ela precisa passar por... Opa, ele volta sempre para o início. Precisa passar por perícia, tá, gente? A necessidade, tá? Nós estávamos aqui. Então, a necessidade de passar quando você tem o acréscimo, né? O acréscimo dos 25%, que na semana que vem nós vamos falar também sobre isso, tá? E verificada a recuperação da capacidade mediante solicitação do aposentado ou do pensionista, tá? Se você vai lá e solicita para o INSS não vai te negar, né? E naquelas questões, principalmente na concessão da curatela. O que é a curatela? Alguém sabe me dizer o que é isso? É para alguém receber, né, pelo outro. A curatela é quando que alguém ele está incapacitado para atos da vida civil, né, gente? Daí né, o curador ele vai responder. Exatamente, tá? Tá lá, teve uma mudança bastante forte, né, que mudou algumas situações lá na incapacidade, no artigo 3º e 4º do Código Civil, e também ali na toda a parte de curatela, ali no direito de família também, tá? Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá, gente? Então, né, se alguém tem dúvida, olha para essa legislação mais atualizada em relação a isso, tá? E também aqui, gente, o perito, né, a perícia que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde, né, desde que haja prévia anuência do periciado, tá? Ele seja garantido o sigilo, né, sobre os dados, tá? Então, a perícia aqui que trata, né, da questão do 25%, né? 25%, tá? Então, nesse sentido, tá? Aqui, o segurado, é assegurado atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldades de locomoção, tá, gente? O que acontece? É comum acontecer isso, que a pessoa está acamada, não tem como ir e não tem condições de ir, tá? Até a INSS, tá? Olha o que aconteceu foi dezembro. Eu tinha uma audiência ali na Justiça Federal de Gravataí, porque em função da alta demanda que tem na subseção judiciária ali de Canoas, processos de esteio a gente dá carona, eu disse, sim, não tinha problema. Qual a minha surpresa quando eu cheguei lá na casa? A pessoa não conseguia se movimentar. A pessoa não conseguia caminhar. Pô, e a pessoa pesava quase uns 60 quilos, gente. E só estava uma filha, né, desta senhora. E o espaço por onde a gente tinha que passar não dava para 2 pessoas. Eu não tive outra alternativa. Eu pedi para a senhora, eu posso lhe pegar no colo? Eu nunca me senti tão forte como naquele dia, gente. Não, mas pior que não tinha outra alternativa, que eu tive que carregar uma senhora que pesava, né, quase, olha, eu acho que passava de 60 quilos, gente, tá? Claro que eu busquei forças e energias onde eu não tinha, mas que eu consegui carregar ela, né, naquele dia,
Então, você passa por algumas situações, e por isso que a lei, porque se eles tivessem nos informado antes, a gente teria informado que ela não tinha condições de ir para a perícia, para a audiência, né? E a gente ia tentar alguma forma, né? Mas como a gente só teve a informação que ela piorou, né, as dificuldades de locomoção, né, ali no último mês, e não nos informaram, não deram esta informação para a gente, e não tinha ninguém lá que pudesse me ajudar a carregar ela. Né? Sobre o valor do benefício, tá? Do auxílio-doença, 91% do salário de benefício, do salário contribuição, tá, gente? É isso que está estabelecido lá no artigo 61, né, 61. Gente, ela reforça ali a ideia do prazo né, fixado para a recuperação, né, do segurado, tá? Então, se ele não se recuperar, ele pode, nos 15 dias, como nós estudamos anteriormente, né, solicitar uma nova perícia médica, tá? Por meio do pedido de prorrogação do benefício, tá, gente? Tá? Então, após essa sigla a gente não viu ainda. DCB, gente. O que é o DCB? Alguém saberia me dizer? Data de cessação do benefício. Exatamente. Então, após a cessação do benefício, tá? Então, solicitar o período observado o disposto no parágrafo 3º até 30 dias do prazo fixado, tá? Então, poderá ser realizada pelo mesmo profissional, tá? Da avaliação anterior, tá? Então, se você solicitar pedido de reconsideração, tá, gente? Então, o prazo, né, então, o pedido de reconsideração é até 30 dias, né, do prazo fixado ali da perícia anterior. E daí você pode também interpor recurso se você foi indeferido a prorrogação, né? Se não foi reconsiderado, você pode interpor recursos. Gente, eu não sei como é que estão hoje os recursos, tá? Eu até tenho uma pessoa conhecida que trabalha nos recursos em Porto Alegre, e eles não dão conta, né, gente? Então, a dificuldade são os recursos. Eles analisam, é feita análise, mas o grande problema é o teu recurso chegar até a junta de recursos da Previdência Social, tá? Então, se o teu recurso não chegar e até chegar, leva muito tempo, e daí por isso que muita gente acaba não fazendo o recurso, indo para a via judicial, que daí tu tem uma resposta mais rápida, tá? O que acontece... Oi? Professor, O que acontece normalmente é o médico do trabalho não aceitar, vamos ver, o retorno dessa pessoa. Exato. E daí encaminha novamente, né? Faz todo... O que você tem, tá? O que você tem? Daí você tem o médico, você tem o perito do INSS que diz que você tem condições, né? Que você tem condições. Tem o médico do trabalho que diz que você não tem condições, tá? Para você não ficar no limbo aqui, você entra na justiça, normalmente contra quem? Tá? Claro que tem muita gente que não quer entrar contra a empresa, mas nessas situações, até você informa e pede autorização para a empresa, e principalmente aquelas empresas que têm assessoria jurídica, tá? Você vai entrar colocando quem? A empresa e mais quem? O INSS. A grande maioria das pessoas não aceita
colocar a empresa, você só entra contra o INSS, né? E daí, se efetivamente você não tinha condições lá naquele momento, tá? Daí, os quesitos que você precisa fazer para o perito é se naquela data, naquele momento, a pessoa, ela tinha condições de voltar. Se você tem exames e laudos do teu médico particular, do médico da empresa, normalmente o perito judicial, ele diz que naquela data você não tinha condições, tá, gente? Tá? Então, normalmente isso acontece, tá? Então, é possível a reabilitação profissional. Gente, aqui tem um erro material, tá? É profissional, tá? Tá? Professor, eu tenho uma pergunta. Sim, Para mim desculpa. cortou só o artigo 61, o senhor falou ali, para mim apareceu cortado. Aqui do valor do benefício? Positivo. Tá. O artigo 61, ele fala que o valor do benefício, tá? Ele será 91% do salário de contribuição, tá? Do salário de contribuição. Então, se você antes, né, 91% é equivalente ao quê, gente? Praticamente é o mesmo salário que você recebia na empresa, considerando o desconto de 9%, que era a contribuição mínima, né? Não tem ainda a atualização em relação que hoje tem algumas pessoas que contribuem com 7%, né? Não sei qual é que era especificamente a tua dúvida, William. Não, era isso mesmo, professor, é que cortou o áudio e eu não percebi o que o senhor perfeito. falou. Muito obrigado. Okay. Alguma dúvida, alguma colocação, gente? Então, aqui em relação... Pode falar? E esse valor, ele pode ser inferior ao salário mínimo ou não? Não. Não, gente. Nós não temos nenhum benefício, tá? Com exceção de quando tu tem a redução da capacidade laborativa, né, em função de acidente, tá? Mas daí em função da questão do acidente, tá? Mas nós não temos nenhum benefício que seja inferior ao salário mínimo, tá, gente? Lembram que foi uma discussão agora na reforma da Previdência, né? Então, eu estou até aqui já botando aqui para vocês, na Constituição, na Emenda Constitucional 103, tá? Emendas. Aqui. Deixa eu só, que eu não lembro de cabeça, inferior. Tá? Olha aqui, os proventos, né, de aposentadoria não poderão ser, né, inferiores ao mínimo que se refere, tá, que é a questão do salário mínimo, tá, e nem ao máximo. Isso, gente, eu até quero ver se tem mais algum outro capítulo, os proventos de aposentadoria concedidos, né, não serão inferiores ao valor, então não há, tá, gente, não há salário inferior, tá, ao mínimo, tá, gente? Então, nós não temos benefício, tá? Tá ok. Tá? Concedidas, não será inferior ao valor, tá ok, do salário mínimo também, tá? Tá ok, não. Tá? Então, deixa eu segurado, auferidas um mês que receber inferior ao mínimo mensal do salário, poderá, tá? Então, aqui, em relação às contribuições, tá? Nós não temos, né, valor de benefício inferior ao mínimo, tá? Até acontece na carta de concessão, gente, eu não sei se vocês já viram cartas de concessão, cartas de concessão, tá? Que cartas de concessão,
que o cálculo, ele ficava, eu vou dar um exemplo, o salário é quanto hoje? O salário mínimo. 1.045, Tá, 1.045. É comum em determinadas cartas de concessão o cálculo que foi feito lá pelas contribuições e a aposentadoria, o benefício, ele ficar em, vou dar um exemplo, 800, 700, 900, mas é elevado a um salário mínimo porque não pode haver benefício inferior a um salário mínimo, tá, gente? Professor, Fala. só restou uma dúvida, tá? Quem é que tá tipo, falando para eu É o me dou- Denner. É o Denner. Fala, Denner. É mais por curiosidade mesmo, tá? Sim. Se fala que a renda do benefício não pode ser menor que um salário mínimo. Isso, né? Sim. Mas quando se fala em aquele auxílio que é tipo o pecúlio, auxílio acidente, na regra antiga, ele era 50% do salário de benefício, tá? Eu não sei como é que é na regra de agora. Como é que fica a situação desse benefício? Este benefício, ele é calculado de acordo com a redução da capacidade, Isso, né? exatamente. Ele é Mas calculado hoje... ele Pode não falar. deveria entrar nessa regra de não ser Não, pago menor que um salário mínimo? não, porque tem eu agora de cabeça eu não lembro o artigo, exceto Aham. para o auxílio a acidente, que tem redução de capacidade laborativa, tá? Eu aqui de Eu cabeça... sei Pode que falar. ele é um benefício que não substitui a renda da pessoa, ele é um complemento. Exatamente. Por Exatamente. isso que ele não é... você pode voltar a trabalhar e você continua com ele, Isso. tá? Mas assim, para mim sempre tem essa dúvida, porque tem esse artigo que diz que não pode ser pago menos que um salário mínimo, né? Tá, Mas mas esse pode ver que benefício é tem o pago. exceto. Aham. Exceto, salvo, o pecúlio de auxílio acidente, né? A Ah, questão tá. exatamente isso. Perfeito. Você vai encontrar sempre essa situação. Tá certo, muito obrigado. Não tem de quê. Eu acho que até por essa questão de que como ele não substitui, sim acrescenta, eu acho que é por isso mesmo que não se enquadra na questão de ser obrigatório o salário mínimo. Exatamente. Perfeita colocação. Muito bem. Voltamos aqui, deixa eu compartilhar a tela novamente. Pessoal, a questão da reabilitação profissional. Vocês já ouviram falar em alguma situação que o INSS chama algumas pessoas para a reabilitação? Sim. Tá? Então, da mesma forma, e se a pessoa ela não comparece, não atende às demandas do próprio INSS, o benefício ele é cancelado. Eu tenho um cliente que ele já teve 2 vezes, né, o seu benefício cessado, suspenso, por causa da reabilitação, tá? A segunda vez agora é porque o INSS pediu que ele voltasse a estudar, viu vaga de escola e ele não frequentou a escola, tá? Então, ele já teve 2 vezes o seu benefício cessado, justamente por o quê? Por essa sabe, às vezes muito, vou usar esse termo, cabeça oca, teimoso, né? Não quer cumprir, e eu oriento, você precisa fazer todas as situações, porque ele não tem como ser reabilitado até pelas várias perícias que ele fez e os laudos dos exames que eu vejo, né? Que o próprio perito do INSS, o judicial, aponta algumas situações, mas
a política do INSS de reabilitação, né? E ele não comparece, ele não vai, tá? Então, por isso, é obrigatório a presença, se submeter àquelas orientações e aos processos de reabilitação. Nem que você tenha que ir lá na agência, tem algumas agências centrais, né? Por exemplo, aqui é Canoas, Esteio não tem, tá? Você precisa ir lá assistir determinadas palestras, tá? Então, tem outras situações que o INSS reencaminha para a empresa, que teve uma situação que a pessoa era aqui de uma grande empresa ali de Sapucaia, que ele foi encaminhado, mas ele não tem condições, ele voltou lá para a empresa viu, reencaminhou ele para o INSS, tá? Então, o benefício ele será mantido até o segurado ser considerado apto para o desempenho. Mas observem que, às vezes, o INSS encaminha para a empresa e não foi feita a avaliação da possibilidade efetiva de reabilitação e suspende o benefício, encaminha para a empresa e já faz o cancelamento, né, do benefício. Então, tem algumas situações que a gente precisa acompanhar. Essa situação está na via judicial, inclusive, porque o INSS encaminhou para a empresa como se a pessoa estivesse reabilitada, a empresa recebeu, passou para o médico do trabalho, e o médico do trabalho fez o quê? Devolveu a pessoa para o INSS. O INSS respondeu lá no processo judicial que a pessoa estava reabilitada, né? Não olharam, que foi um dia que a pessoa foi lá para a empresa, mas o médico só conseguiu avaliar no outro dia, tá? E devolveu para o INSS, e considerou ela habilitada, tá, gente? Então, essas situações a gente tem muito, né, presente nessas questões de reabilitação, tá? Então, a alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação, o que acontece? Tem muita essa discussão, né, de desvio de cargo, desvio de função. Você fazia uma atividade e agora você tem algumas limitações, então, para que isso não gere, lá depois, tanto também na Justiça do Trabalho, aqui há essa descrição na Lei 8.213, que se você tem alguma limitação, tá? Você tem alguma limitação e você foi reabilitado, isso não configura desvio de cargo ou de função, tá, gente? Então, isso é até uma própria segurança para as empresas, para os empregadores, tá? O INSS, tá? Licenciado, tá? Você é licenciado. Aqui para o INSS, você está para o direito previdenciário, você está licenciado. Mas a Justiça do Trabalho, no período que você está em auxílio-doença, o contrato está suspenso. A suspensão, no caso do contrato de trabalho. Tanto que a empresa ela não pode demitir nesse período. Nós já tivemos situações de pessoas demitidas com N problemas durante o período que a pessoa está em auxílio-doença e a necessidade até de reabilitação. Teve numa situação que a empresa foi obrigada a pagar 10 mil de danos morais, tá? Porque ela suspendeu o plano de saúde, tá? Ela suspendeu o plano de saúde e demitiu a pessoa por justa causa, tá? E no período exatamente que ela estava com o contrato suspenso em auxílio-doença. E não houve essa situação que a pessoa foi lá e que o auxílio-doença, digamos, ele havia sido suspenso. Não.
ela estava naquele período que houve a demissão por justa causa, exatamente ela estava assim no meio do auxílio-doença, não teve, nunca voltou para a empresa, não tinha necessidade de voltar para a empresa, tá? E mais, olha o que era a causa da demissão por justa causa: furto. Tá? Então, olha, foi assim, uma coisa absurda. É inacreditável, né? Exatamente. E foi, inclusive, achar ali na tua cidade. Que cachoeirinha, professor? Foi ali de Cachoeirinha essa situação, tá? Então, por isso que a pessoa, enquanto ela está de auxílio-doença, ela está com o contrato suspenso, tá? Gente, acontece que muitas pessoas ganham 8, 9, 10, 15, 20 mil, né, no seu trabalho, tá, gente? Nessas situações, se ela entrar em auxílio-doença, quanto é que ela vai receber? Se ela entrar em auxílio-doença, quanto que ela vai receber? Olha, eu acho que vai até o teto, né? Exatamente. Então, essa diferença, tá, entre o valor pago pelo INSS e a diferença, a empresa pode continuar pagando se for de interesse e vontade do empregador, tá, gente? Isso ela pode fazer. E muitas empresas fazem isso, tá, gente? Muitas empresas fazem isso. Não por períodos assim muito longos, mas eu conheço várias empresas que têm feito isso, tá, gente? Principalmente em algumas funções chaves, fundamentais, elas têm feito e pago essa diferença, tá? Quando a pessoa ela está em auxílio-doença, tá, gente? Alguma dúvida sobre isso? Tá. Tem só uma situação que eu quero, antes de finalizar a parte da gravação, mostrar que eu agora lembrei que eu não toquei, que eu deixei para trabalhar e eu acabei não trabalhando, tá? Não trabalhando aqui do artigo 59, tá? Que teve aqui de 2019. Olhem aqui, gente, tá? 2019, tá? Olhem aqui, gente, tá? Que não será devido o auxílio-doença para, tá, o segurado recluso em regime fechado, tá? Então, tá, o segurado em gozo de auxílio na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso, tá? A suspensão prevista aqui no parágrafo 3º será de 60 dias contados da data do recolhimento à prisão, cessando o benefício após o prazo, tá? Então, vocês estão percebendo que essa situação foi logo que o presidente Bolsonaro assumiu, né? Foi a medida provisória lá do início de janeiro de 2019, né, toda aquela política para atender aquilo que ele havia anunciado, né, na campanha política, tá? Então, o contado está cessado. Na hipótese do segurado ser colocado em liberdade antes do prazo, o benefício será restabelecido, tá? Então, eu agora, né, olhando para a aula, eu lembrei que eu não tinha trabalhado essa situação. Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido, tá ok? Tá? E aqui, o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º aplicam somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da publicação desta lei, tá? Não pode
retroativa, né, para quem estava preso anteriormente, tá? O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá o direito do auxílio-doença. Então, somente é para o regime fechado, tá? Então, isso eu queria acrescentar para vocês, tá? Que eu não tinha contemplado ali na minha apresentação dos slides, e no estudo, né, dirigido aqui para a nossa aula. Tá bem, gente? Então, o que eu tinha para hoje era isso. Eu só vou fechar aqui a parte da nossa aula, tá? Eu vou fechar aqui a gravação.